Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 19 de janeiro de 2021, o dia que com certeza o Senhor já tornou uma realidade plena, perfeita, completa sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Glória a Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, felizes, na presença do Senhor em nome de Jesus. Bom dia a todos vocês, Bispo Antônio, Eva, Carlos, Magda, Josué, Joel, e que a graça, a presença do Senhor esteja também sobre a tua vida, Raquel, Kátia, Sônia, Magda, Sueli Felintro, Deus abençoe a vocês também, Cida, seus filhos, Nora, e também a vida do João, da Roseli, familiares, Ângela, Dona Polônia, também a vida da Amanda, né? Amanda, seus filhos, esposo Fábio, a graça, a presença, o poder de Deus também sobre a minha tia Rosália, sobre a minha tia Alzira, sobre os outros meus tios, minhas tias, né? Que tem os seus sobrinhos, seus netos, filhos, noras, genros, a graça, a glória, a presença, o poder de Deus se derramando sobre cada um em nome de Jesus, meus pais, também o seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, familiares, seu Augusto, Dona Efigênia, Senhor abençoando a todos, em nome de Jesus também, é claro, aqueles que estão conosco cada dia, a todo momento, Walter, também o Fábio, e Deus abençoe também, em nome de Jesus, a todos vocês, a presença, o poder, a Eliane, a Rosa Araújo, estou orando pela tua casa, tua família, Rosa, que nem o seu pedido, a Eliana também. Deus abençoe a todos vocês, a presença, o mover do Senhor se derramando, trazendo da sua presença que ela é boa, perfeita, agradável, porque manifestam a sua vontade. A presença do Senhor manifesta a sua vontade, né? A vontade dele é estar conosco. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus que se manifesta a cada dia, a cada momento, nossa vida, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 9. Estamos em Mateus capítulo 9, do versículo 14 em diante. Olha, o Instagram, ele sempre dá umas falhadinhas, tá? Sempre não, mas alguns momentos ele vai dando umas falhadinhas. Se for possível, quando você puder pensar ou conseguir, nos assista, se possível, quando o Instagram tá oscilando no sinal, nos assista pelo Facebook. O Facebook também é ao vivo. O YouTube não. O YouTube, depois que eu falo, eu subo o vídeo e aí fica gravado no YouTube, né? Mas o Facebook também é ao vivo. Os dois ao vivo que eu tenho, assim, todo dia às 10 horas, é Instagram e Facebook. Só que o Instagram, às vezes, ele oscila. Então, quando você puder ou tiver vontade, você também pode entrar pelo Facebook. Sendo que no YouTube não apenas tem os vídeos, mas eu estou colocando os vídeos em pastas, né, de assunto. E o assunto aqui, por exemplo, é o livro de Mateus. E o livro de Mateus eu estou lendo com você todos os dias um pequeno trecho, né, mas de maneira linear, de maneira crescente, né, do primeiro versículo, do primeiro capítulo ao último capítulo, o seu último versículo, entendeu? Então nós vamos lendo. Então dentro do livro de Mateus tem os assuntos, e aí eu vou tentando dividir por pastinhas, por assunto, e quando você se inscreve no meu canal, Rubens Sá, você tem toda a playlist, todas as pastinhas, todos os arquivos virtuais, com cada assunto dentro daquilo que a gente tem falado, tá? Então se inscreva, é uma grande bênção, e eu estou aqui para servir ao Senhor, e a mim cabe, na minha responsabilidade, fazer o melhor possível. Então é isso que eu estou conseguindo fazer, e claro que eu sou muito, como é que fala? Muito jurássico em relação a esse ambiente, né, virtual,
esse ambiente cibernético, mas eu estou tentando me ajustar, eu estou tentando aprender, e a cada dia eu vou desenvolvendo e a gente vai colocando tudo, e é uma grande bênção. Mateus capítulo 9, do versículo 14 em diante. Mateus, aliás, eu quero agradecer ao Senhor, né, pelas pessoas que estão estão ficando saudáveis nos hospitais. O meu primo Daniel, filho da minha tia Graça, filho do meu tio Gabriel, né, segundo a informação da minha tia Alzira, saiu do hospital, já teve alta da pandemia, da Covid-19. Né? A dona Dialina está se recuperando, é possível que saia da UTI nesse dia ou nas próximas horas. Então nós estamos orando e colocando e agradecendo ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito e realizado. Ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 14 diz assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, Jesus está num dos trechos, das frases mais conhecidas da humanidade, né? Remendo de pano novo em roupa velha, né? Vinho novo em odre velho. Olha, tem muitos livros, até livros de autoajuda, falando a respeito dessas frases de Jesus. São frases assim maravilhosas. É por isso que o Senhor Jesus é a própria palavra, né? Ninguém consegue sintetizar em tão poucas palavras, ensinar tanto, explicar tanto e ministrar tanto em apenas 2 palavras, só pelo Senhor Jesus, só através do mover do Espírito Santo mesmo. São uma das frases, creio eu, e eu sempre falo delas, né? Uma das frases mais especiais que a humanidade conheceu, que o gênero humano conheceu, das frases de Jesus Cristo. Todas são muito belas, mas essa frase tem uma poesia, tem uma melodia, tem uma profundidade maravilhosa. Mas voltando um pouquinho antes, lá no versículo 14, os discípulos de João, e a gente já começou a conversar ontem a respeito, o grupo dos discípulos de João interpelam Jesus, não os discípulos de Jesus, o próprio Jesus, perguntando: por que nós jejuamos? Por que os fariseus jejuam muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Claro que tinha um sentimento aí, porque tinha acabado de acontecer um banquete na casa de Levi, com certeza uma alimentação farta. Para você ter uma ideia, diz a palavra que João Batista, né, ele era... E as pessoas falavam que ele tinha um ministério de Elias por causa disso, porque ele se vestia de roupas, de peles de animais, uma maneira muito rústica, muito própria, né, de quem não vive na civilização na época. Então ele se vestia de roupa de pele de animal, e ele comia, a dieta dele era gafanhoto e mel. Então a sua vida monástica, ela era tão exacerbada que nem alimento normal, processado, ele comia. Ele só comia mel e gafanhoto. Então, com certeza, e a gente aprende na história, de que se o mestre faz, o seu discípulo também faz. Por onde o mestre anda, o seu discípulo também vai andar.
Os costumes do mestre são os costumes dos discípulos. E assim vai. Então, com certeza, os discípulos de João, penso eu aqui, sou eu que estou pensando, os discípulos de João estavam meio, cabisbaixos em relação a tudo aquilo. Até porque João Batista possivelmente já estava preso. E se João Batista estava preso, significa que eles estavam meio ao léu, meio à deriva, né? Porque para o discípulo, a falta do mestre é quase uma morte. Para não dizer de Josué, né? Que o Senhor, Deus precisou, entre aspas, dar uma chacoalhada em Josué e falar assim: Josué, Moisés morreu. Porque o discípulo tem uma ligação, uma conexão com o seu mestre tão forte, tão grande, que na cultura judaica, mestre e pai, filho e discípulo, são conceitos sinônimos. Mestre e pai, discípulo e filho. São sinônimos no conceito. Por quê? Porque o discípulo, ele é adotado pelo mestre. E ao mesmo tempo, o mestre, se transforma em pai. E o filho o discípulo se transforma em filho. Entendeu? Então havia esse conceito. Oi, Rosa, tudo bem? Já falei de você hoje. Estou orando pela tua casa e pela tua família. Então esse conceito era muito presente, como é até os dias de hoje, na cultura oriental. Claro, muito menos. Nós hoje tem os pontos favoráveis e os pontos desfavoráveis. Nesse aspecto é desfavorável, né? Nós vivemos hoje uma cultura globalizada, né? Então essa figura de tradição oriental, ela está um pouco mais desgastada, mas ela existe até os dias de hoje. É o filho ver no pai a sua referência. É o filho ver no pai o seu mestre. A via dupla, né? Em compensação, é o pai ver no filho a sua referência, a sua honra, a sua dignidade. É o pai ver no filho o seu discípulo. Entendeu? Então, essa é a linha de raciocínio. Jesus como rabino, Jesus como mestre e os discípulos como filhos, ou como eu sempre chamo de residentes, fazendo alusão à figura de Jesus Cristo como médico dos médicos. Então diz aqui, os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam. E Jesus responde, agora não é de maneira precipitada, não é de maneira, vamos dizer, exortativa. A pergunta não foi feita com segunda intenção, mas a pergunta foi feita para aprender. E aí Jesus fala, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento? Enquanto o noivo está com eles, dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, Jesus está falando, eu estou presente. Ele incorpora a figura do noivo, que por muitos textos, nós já lemos muitas vezes, nos profetas menores, profetas maiores, até nos livros históricos, as comparações poéticas, principalmente do livro do Cântico dos Cânticos de Salomão. A figura do noivo é a figura de Jesus Cristo. A figura da noiva é a figura do povo de Deus, ou como a gente chama hoje, da Igreja de Jesus Cristo. Então, é Jesus comparando e mostrando aos seus discípulos que ninguém vai numa festa, numa celebração de dieta, né? Ninguém vai numa bodas de casamento, numa festa de família, uma festa esperada, aguardada, projetada, preparada, com dieta. Não, aquele dia é um dia de festa. Então Jesus está colocando os discípulos de João Batista, os fariseus e os seus discípulos também, vamos dizer assim, no tempo kairós, no momento de Deus, naquele instante, que precisa estar por sobre o cronos do homem, o tempo do homem, que é o nosso grande desafio.
O nosso grande desafio, na maioria das vezes, não é nem saber se aquela palavra revelada é para nós ou não é. O nosso grande desafio, na maioria das vezes, não é nem saber se aquela palavra vem da parte de Deus ou não vem. O nosso grande desafio é entender a palavra no sentido do tempo de Deus para que aquela palavra se cumpra. O nosso desafio é entender aquela palavra no Kairos, no tempo de Deus, para processar aquela palavra e trabalhar para que aquela palavra encontre um ambiente. Porque por muitas vezes na palavra de Deus você vê que Deus fala. Se Deus fala é porque é a palavra de Deus, né? Mas estamos aqui pedagogicamente falando. Então Deus fala, o seu servo, o seu povo escuta, e nem sempre aquela palavra que ele falou se cumpre. Vou te dar um exemplo rápido. Deus fala para Abraão: Abraão, essa terra será tua. Ah, é, Senhor? É. Exatamente daqui a 400 anos eu darei por concessão essa terra aos teus herdeiros, a nação que virá de você. Aí quando você vai em toda a contagem, toda a cronologia, dá 430. Porque a Bíblia fala que 430 anos depois o povo entrou na terra prometida. Espera um pouquinho. É 400 ou 430? Entendeu? É lógico que o tempo Kairos de Deus é 400 anos. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar. O Senhor Deus não muda, diz lá em Malaquias capítulo 3. Então o que aconteceu? Aconteceu vamos dizer, um atraso no plano de Deus, mas não por causa de Deus, por causa do homem, na pessoa de Moisés. Houve um ajuste de tempo exatamente por causa disso. Aí as pessoas tentam explicar, não, porque o tempo, o ano, a cronologia daquela época, daquela região é lunar, depois veio não sei o que lá. Não, é simples assim. Nós somos, eu e nós que estamos aqui, a nossa comunidade, nós somos daqueles que cremos que a Bíblia foi escrita para que, se ela desejar, uma criança possa ler e aprender de Deus. Por quê? A Bíblia, ela foi escrita para todos nós entendermos. É muito bonito a teologia, é muito bonito a filosofia, é muito bonito o grego, o hebraico, né, o aramaico, o latim, né, que foi exatamente a língua que mais houve distribuição da Bíblia no mundo. Não foi o grego, foi o latim, né? Mas, enfim, são apenas ferramentas, são apenas acessórios. A palavra, ela foi escrita para uma criança entender. Se a pessoa tiver que ficar explicando muito a palavra, alguma coisa está errada. Ela está aqui. Então Moisés atrasou. Por que Moisés atrasou? Porque aí você lembra da história, lógico. Moisés, falando de Moisés, quem é Moisés? Meu Deus do céu. Um dos homens mais de inteligência, de raciocínio, de moderação, o pastor dos pastores, né, no sentido de pastor mesmo, de cuidador de povo, né? Quem foi Moisés? Um legislador, um historiador, um profeta, um homem que viu a glória de Deus face a face. Mas, como todo ser humano é ser humano, ele deu uma atrasadinha. Quando ele mata o egípcio, ele corre lá para o deserto. Aí você tem lá numa cronologia que ele fica 40 anos no deserto, e o Senhor o chama de volta, entendeu? Então existe todo um acerto aí. Mas a palavra de Deus permaneceu. Então é exatamente a mesma coisa aqui. Jesus está falando, pessoal, a questão é a seguinte: eu sou noivo. E nesse momento, nós estamos em celebração, em festa. O noivo está aqui exatamente para ser aferido na sua santidade, nas palavras que ele diz, no que ele ensina, e depois, o estudo de campo, né?
as visitações monitoradas pelo mundo, né? E depois eu vou andar com vocês para que esse estágio ele tenha todo o ciclo, né? Primeiro vocês são chamados, depois vocês são, vamos chamar assim, alertados a esse chamamento. Depois eu passo a lei, a escritura. Depois eu vou ensinar vocês, né? Em corpo presente, né? Eu vou ensinar vocês a andar, sentir, pensar, meditar a respeito de tudo isso. E é o que está acontecendo aqui. Porque Jesus ele deixa uma coisa bem clara, e eu vou passar para os outros versículos que diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Jesus está falando até uma coisa que a gente sabe em qualquer circunstância, em qualquer momento da humanidade, seja lá qual for a geração, seja lá qual for a cultura. A gente mesmo que não tenha um trabalho específico naquilo, a gente sabe o que é uma costura, o que é um tecido, o que é um pano, né? o que é uma roupa e tudo. E a gente também sabe que com o tempo a roupa ela esgarça, aquelas linhas, a costura ela vai envelhecendo, ela vai perdendo a validade, ela vai se estragando, ela vai apodrecendo, faz parte, tudo tem validade nesse mundo, né? O mundo caído tem validade. O mundo que Deus preparou lá, antes do pecado do homem, não. Gênesis 1, Gênesis 2. Mas a partir de Gênesis 3, eu chamo Gênesis 3 como carbono 14 do mundo. Porque a partir dali tudo foi validado, né? Teve a sua validade. Então, tudo tem o seu tempo. E a roupa tem o seu tempo. E Jesus está falando, ninguém pega um tecido novo, corta o tecido novo, ou seja, eu estou estragando um tecido novo. Eu estou estragando uma renda nova. Eu estou estragando um pedaço de tecido que seria mais utilizado, seria mais inteligentemente utilizável numa outra confecção. Eu pego aquele tecido, eu corto o tecido novo, pego uma roupa velha e costuro, remendo. O que vai acontecer é lógico. Aquela roupa velha ela já está comprometida. Então, aquela roupa velha não vai sustentar aquele tecido novo. Pelo contrário, o estrago, o buraco vai ficar maior. Presta atenção, o Senhor está falando de roupa, não está falando do indivíduo. As pessoas às vezes confundem essa doutrina bíblica, esse evangelho de Jesus, e ficam exagerando na medida, atribuindo a lei aos estatutos da lei de Moisés a essa situação aqui. E não é bem isso, o Senhor está falando de roupa, não está falando do mais excelente, que não é a roupa, é quem está vestindo a roupa, né? Mas a roupagem, ou seja, aquela lei, aquela prática, ela precisa o quê? Ela precisa ser renovada completamente. Mas a roupa continua sendo roupa e o manequim continua sendo o mesmo manequim e nós precisamos estar revestidos dessa roupa. Qual é a roupa? É a palavra de Deus, é a lei do Senhor. O que se tem que sempre que lembrar, eu sempre falo isso para você, é a diferença entre lei cerimonial e lei moral. O que é a lei cerimonial? A lei cerimonial são todas as práticas do Antigo Testamento que foram completadas em Jesus. Elas iniciaram no Antigo Testamento como sombra e foram completadas em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo já completou a lei cerimonial. O que é? O cordeiro, é o sangue derramado na bacia, né? É o santo dos santos, que agora o véu já foi rasgado em Jesus Cristo. Toda a lei cerimonial, lógico, ela teve uma... E ela não é que ela perdeu, não é que ela foi anulada. Não, ela foi cumprida em Jesus. Jesus é o Cordeiro.
Ele é a oferta pelo nosso pecado, como diz Isaías 53. Ele é que nos curou nas suas pisaduras de todas as nossas enfermidades e doenças. Então Jesus Cristo já cumpriu tudo que cerimonialmente falando era sombra, agora está evidente. Agora já foi o segredo, o enigma, já foi resolvido em Jesus Cristo, como diz Paulo. Agora, a lei moral, essa lei permanece. Por quê? Porque essa lei vai nortear a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão. Ela permanece. Então o que o Senhor está falando da roupagem. Tem um poeta que eu estava ouvindo, um músico popular brasileiro, que eu estava ouvindo outro dia, e ele estava aferindo uma interpretação de uma música, e ele estava falando, olha, eu como autor, como letrista, como musicista, quando eu vou aferir alguém cantando uma obra, né, um intérprete que está cantando a obra de alguém que escreveu a música, ou a melodia, ou a letra, eu procuro sempre colocar no meu juízo de valor se a pessoa está conservando o sentimento de quem escreveu, conservando o sentimento de quem musicou aquela música, aquele canto. Por quê? Porque às vezes você percebe que muitos desprezam, depreciam um poeta, a versão original, porque na verdade não é a versão, é a origem de tudo, né? É a própria música. Então, ele falou assim no seu vocabulário, ele falou o seguinte, então nós que escrevemos, nós que musicamos, nós que compilamos os versos, nós gostaríamos apenas, creio eu, e ele defendendo um grupo de músicos e letristas, do cancioneiro popular brasileiro, mas ele falou assim com muita propriedade, ele falou o seguinte, porque às vezes a pessoa, ela despreza a melodia, ela despreza o sentimento, ela despreza o porquê foi escrita aquela letra. E isso, segundo ele, era como se estivesse violentando o autor. Eu achei essa figura tão maravilhosa, ouvindo ele pensando, e eu pensando sobre a palavra de Deus. Tudo que eu faço eu penso na palavra de Deus, né? Força do hábito. Mas eu pensando na palavra de Deus, que é exatamente isso quando Jesus está falando aqui. Por isso que ele fala em Mateus 5, a gente já leu, eu não vou ler, não vou repetir assim lendo, mas eu vou falar, que ele fala que ele não veio negar a lei, ele não veio desprezar a lei, mas ele veio cumprir a lei. E nós, como discípulos de Jesus, nós devemos cumprir a lei. Não a questão ritualística, litúrgica, as regras, não. Mas o sentimento de quem escreveu, o sentimento de quem melodiou, de quem musicou aquela lei de Moisés. Qual era o sentimento de Deus? Esse é o nosso desafio, mediante a palavra de Deus aqui, né? Por quê? Porque quando eu enxergo dessa maneira, eu começo a ter uma visão completamente equilibrada. Eu não vou nem para a direita e não vou para a esquerda, eu permaneço no centro da vontade de Deus sempre. Depois ele diz assim, nem se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o odre era a carcaça do animal, geralmente o carneiro, o cordeiro, cabia mais ou menos 2 litros, 1,5 litro a 2,5 litros, depende do tamanho do carneiro, né? Claro. Mas cabia de 1,5 litro a 2,5 litros de líquido. Geralmente se usava com água. Eles chamam de odre. Por quê? Pegava todo o couro, costurava, claro, secava tudo, limpava ele, deixava ele vazio, costurava e a parte do pescocinho do animal fazia como se fosse o gargalo, ali punha uma tampa, né? Fazia uma tampa de couro, de um pedaço de madeira revestido de couro e colocava ali. E aquele odre
tinha a propriedade de conservar o líquido numa temperatura muito mais fresca do que o ambiente, tipo entre, sei lá, 15 e 18, 20 graus, né, de água. No deserto, 40 graus é uma diferença muito grande. Então, esse odre era usado principalmente para que os viajantes, as pessoas que andavam com montaria, com animal, pudessem carregar no cangote, assim, né, pendurado no corpo, no tórax, nas costas. Por quê? Porque era quando eles se refrescavam. Só que o vinho novo, ele ainda está em processo de fermentação, dilatação. Então o odre não podia ser velho, tem que ser um odre novo, porque ia romper se colocasse vinho novo no odre velho. E é exatamente a mesma figura da costura, é essa figura aqui. Por quê? Porque para que nós recebamos o vinho novo, que se chama Jesus Cristo, nós precisamos estar abertos, liberados para que o Senhor nos ensine. Porque a grande dificuldade é nós estarmos disponíveis para aprender, para desenvolver, para, nesse aprendizado, nos exortarmos de situações passadas, de atitudes, sentimentos anteriores que possivelmente nos levaram a condições desfavoráveis. E nós precisamos mudar a nossa maneira de ser. E isso passa pelo nosso consentimento, pela nossa liberalidade, pela nossa liberação. E o que o Senhor está falando aqui com a costura, né, do remendo novo numa roupa velha ou do vinho novo no odre velho, a linha de raciocínio é a mesma. Eu preciso me renovar, mas sem perder a essência. Eu preciso me revestir de uma roupagem nova, mas sem perder a essência, sem perder o sentimento de quem escreveu, sem perder o sentimento daquele que falou por muitas vezes. E esses estatutos se cumprirão por toda a existência do meu povo. Como ele fala sobre a Páscoa, por exemplo, né? Ensine aos filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos ensinem. Não está falando até Jesus, está falando ensinar para sempre. Por quê? Porque era o sentimento de Deus, o sentimento da liberdade, o sentimento de livrar o povo do tacão, do cativeiro egípcio. Não era a festa por si só, a regra da festa, a liturgia da festa. Eu sempre falo que uma coisa é a letra da lei, outra coisa é o sentimento da lei. Nós percebemos até nos dias de hoje, aí nos magistrados, né, nos juízes, desembargadores, que você percebe que existem alguns que estão presos, limitados à letra da lei e não ao sentimento da lei. Daí virem as várias interpretações de uma mesma lei. Por quê? Porque é a letra, mas não é o sentimento. Parece que é igual, mas é diferente. Então, eu sempre comparo e já vou terminar. Eu estou com um carro, andando pela rua perto de casa, um bairro completamente, né, sem movimento, 2 horas da manhã. Aí, de repente, eu estou diante de um farol vermelho para pedestres, 2 horas da manhã, num bairro residencial. Lá está vermelho. E eu pego, passo com o carro, está vermelho. O que diria alguns? Alguns diriam o seguinte: não, está vermelho, se passar é uma infração. Está infringindo a lei. Mas não tem ninguém na rua. Eu posso correr o risco de ser assaltado, interpelado por um trombadinha, por alguém. É 2 horas da manhã. Eu estou no farol de pedestre. Eu estou no farol de pedestre completamente. A rua está escura, está deserta. Ou seja, o descumprimento de uma lei é para os sábios, nesse sentido. É exatamente o que faz Raabe
em relação aos espias, é exatamente o que faz as parteiras do tempo de Moisés, e tantas outras situações que as pessoas discutem, mas mentiu, não mentiu, porque a verdade é verdade, não sei o que lá, e querem explicar. Olha, é simples. A vida sempre virá em primeiro lugar. A vida é a vida. Então, o que fazer num farol? Penso eu. Eu estou te ensinando. Penso eu. O que fazer? Olhe para o lado e vou. Por quê? Porque qual é a essência do farol? Explica para mim. Qual é? Vamos pensar, falando da essência lá que eu falei do poeta, do autor de uma música, de uma letra, de uma melodia. Qual é a essência? Qual é o sentimento? Né? Então vamos lá para o farol. Por que aquele farol está ali? Bom, aquele farol foi colocado ali para que haja mais segurança aos pedestres durante o movimento da rua. Então aquele farol não foi feito para prejudicar, ele foi feito para proteger, não é? Não é essa a essência? Então, na essência da minha vida, que estou ali no farol, com carro, talvez com criança, com gente no carro, 2 horas da manhã, a rua está deserta, está tudo apagado, tudo escuro, tudo fechado. É um bairro residencial, não tem ninguém na rua. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, não tem nem barulho, não tem nem som. Porque à noite nem passarinho canta, né? Eu estou ali. É lógico que se aquele farol, a essência dele é para vida, é para proteger a vida, o eu passar o farol será para proteger a vida. Agora, você pode não concordar comigo, mas eu creio que essa linha de raciocínio ela é muito saudável quando eu penso, eu medito a respeito. É a história do capitão lá em águas internacionais que eu sempre falo, né? O capitão está em águas internacionais com uma bandeira europeia e de repente vem um barco, né, assim, à deriva, cheio de refugiado africano. E aí ele vê que o pessoal está morrendo, está se afogando, gente pendurada naquela embarcação, ele manda todo mundo entrar. Mais de 100 africanos ali entram e de repente está vindo uma embarcação da Polícia Federal lá de um país da África. Ele pega, manda todo mundo se esconder lá no porão do navio. E aí vem os guardas e esse capitão é um pastor, um servo de Deus, está ali. Os seus tripulantes, todo mundo sabe que aqueles africanos estão ali, mas ele, por ser autoridade, ele vai lá conversar com os policiais. Passou barco tal? Não, não passou. Você viu alguém? Não, não vi. Aí foi embora. Aí depois os tripulantes, né, claro, vão questionar o capitão. Capitão, ele fala assim, eu tenho um axioma, ou seja, eu tenho uma lei interior que eu coloco diante do Senhor. A vida é mais importante do que uma verdade absoluta ou única. Por quê? Porque eu quis livrar esses africanos da morte. Você entendeu? Então a vida vem primeiro. E o que Deus está preocupado aqui é com a vida. E o que Jesus veio fazer é resgatar a vida. E isso é um tema desafiador, porque mexe com doutrina, mexe com uma série de coisas. Mas a preservação da lei, o sentimento de quem fez a lei é verdadeiro. E nós precisamos andar e viver e ministrar e pensar, meditar, agir em cima disso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar, amanhã tem mais, em nome de Jesus. Estou orando por todos vocês, Rosa Araújo, estou orando pela tua casa, pela tua família, Bispo Antônio, minha tia Rosária, todos, minha tia Alzira, meus tios, meus pais, a glória, a presença e o poder de Deus se derramando, louvando a Deus por aqueles que já saíram do hospital, né, que estavam com pandemia, como meu primo Daniel e outros. Vamos colocar diante do Senhor, ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na tua presença. E te louvamos, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra ela é esclarecedora, ela é maravilhosa, ela nos faz pensar, meditar, ela nos faz viver exatamente, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, que é isso, é meditar, é pensar, aferir, é contextualizar,
é fazer com que essa palavra faça parte intensa da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa maneira de nos expressar, de sentir. Por isso, ó Deus, continua a falar no nosso espírito, que o teu Santo Espírito, a plenitude da tua glória, o mover da tua presença estejam sobre nós, nos curando, nos visitando, ó Deus, nos edificando. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Ó Deus, vem sobre o nosso povo. Eu te louvo e te agradeço pelas curas, pela saúde, por pessoas, servos teus, que nem a dona Idalina, que nem o Daniel e outros, que estão saindo do hospital ou que estão se recuperando. Tua graça, tua glória, visitando, cuidando, fazendo com que o Salmo 23 se manifeste na vida de cada um deles. Ó Deus, nós te clamamos pelos nossos queridos, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos avós, nossos tios, filhos, netos, sobrinhos. Derrama-te com a tua graça, com a tua glória, com o teu mover. Visita artérias, veias, coração, olhos, órgãos, ouvidos, tendões, nervos, músculos. Que a tua presença, o teu mover, as tuas águas curadoras toquem, rejuvenesçam, ressuscitem, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Ah, Deus de maravilhas, derrama-te sobre o nosso país. São tantas as narrativas, são tantos os conflitos, mas a questão toda, Senhor, é o nosso povo brasileiro, que continua pelos corredores dos hospitais, que continuam sendo mal atendidos, que continuam sendo desprezados, que continuam sendo, mortos, uma boa parte das vezes pela irresponsabilidade da gestão pública. Por isso, Deus de poder, move-te, tem misericórdia, derrama-te, cura, visita, restaura, liberta, renova. Tanta gente enlutada, tantas famílias desesperadas, tantas pessoas que com esse sentimento de impotência, tua graça, tua glória se derramando, visitando, curando, a despeito do homem. Ó Deus, eu diria até a despeito do nosso próprio pecado, da nossa transgressão, da nossa iniquidade como país. Tem misericórdia. Nós te clamamos, nós somos pequenos, nós somos desprezíveis, mas o Senhor nos ama, e por esse amor, pela tua compaixão, move-te, ó Deus, curando, visitando, restaurando, libertando, tocando na vida dessas pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos essa pandemia e declaramos o poder da vida. Agora, com essas vacinas que estão chegando, tantas coisas, Senhor, tem misericórdia do nosso povo. Visita, cura, restaura, liberta as pessoas que estão desesperadas, faltando maca, faltando hospital, faltando médico, faltando balão de oxigênio. Deus de maravilhas, toca, visita, cura, vem com o teu mover, Espírito Santo de maravilhas, que visita, que ressuscita, age poderosamente. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. E que nós, como Brasil, possamos viver a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que nós possamos nos levantar declarando que o nosso Redentor vive, e se Ele vive, tudo é possível, e nós viveremos exatamente a possibilidade da vida do Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso país, sobre a nossa família, sobre os nossos queridos, sobre essa terra maravilhosa, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E nós temos uma certeza: ninguém nos separará do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem passado, nem presente, nem futuro, nada nos separará
do amor de Deus em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Um beijo para você, uma terça-feira maravilhosa, cheia de vida, de cura, de saúde, de possibilidades. E amanhã, quarta-feira, nós voltamos, às 10 horas da manhã. Beijo, fica na paz. Tchau, tchau.